Boa noite, aqui é a Raquel Bicudo, vim a convite da Carol Bandeira, falar em nome dos Ciclos Ensino, hoje falando sobre alergia alimentar na infância. Então, agradeço o convite feito pela Carol para falar aqui um pouco sobre esse assunto que eu gosto tanto, né, que é a alergia alimentar. Então, para quem não me conhece, vim me apresentar um pouco aqui para vocês. Então, eu sou nutricionista, formada desde 2003, e desde 2005, então vai fazer aí, já tem 15 anos, eu atuo no ambulatório de alergia alimentar de pediatria lá da Unifesp. E foi lá que eu comecei a aprender sobre alergia alimentar, fiz mestrado e doutorado nessa área, acabei desenvolvendo uma linha de pesquisa nessa área de alergia alimentar, então tem algumas publicações científicas, livros também publicados, vários capítulos de livros sobre alergia alimentar, tem alguns livros onde eu estou ali como organizadora do livro também, então tenho terapia nutricional na alergia alimentar em pediatria, eu recomendo muito, é um livro que eu uso demais no meu trabalho no dia a dia, e um livro também lançado recentemente, que é o Alimentação Saudável na Alergia Alimentar, que é um livro que foi dividido tanto numa parte teórica, quanto numa parte ali de receitas. Então, na parte teórica, a gente trouxe adaptações do guia alimentar da população brasileira, tanto guia para crianças, quanto guia de adultos, adaptados para a alergia alimentar. E aí complementamos, então, toda aquela orientação do guia, ilustrando com as receitas adaptadas para os alérgicos. E eu ministro cursos online sobre alergia alimentar, porque hoje o meu maior prazer é dividir, então, com os profissionais da área da saúde, especialmente os meus colegas nutricionistas, a minha experiência, meu conhecimento em alergia alimentar. Então, espero que você aproveite essa noite aqui comigo, né, essa uma horinha de conversa. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre alergia alimentar na infância e o papel do nutricionista nesse processo do que envolve alergia alimentar. E no final eu deixo aberto para vocês enviarem as perguntas, a Carol vai ler, então, para que eu possa respondê-las aqui ao vivo. Tá? Então, continue até o final, vá anotando suas dúvidas e mande para que no final a gente possa debater um pouco sobre esse tema. Então, para essa aula de hoje, eu trouxe como conteúdo falar sobre o que é alergia alimentar, como que são as manifestações clínicas da alergia alimentar, como que se faz o diagnóstico, qual o papel do nutricionista nesse processo do diagnóstico, como que é o tratamento e o acompanhamento da criança que tem alergia alimentar. Então, falando primeiro sobre as definições e as manifestações clínicas. Então, a alergia alimentar, ela faz parte de uma gama ali de reações adversas a alimentos que a gente pode dividir em pelo menos 3 categorias. Então, os alimentos podem causar nas pessoas reações tóxicas, se ele estiver contaminado ali com alguma toxina ou alguma bactéria. Pode ter algumas reações aqui que não envolvem o mecanismo imunológico e outras que envolvem o mecanismo imunológico. Então, das que não envolvem o mecanismo imunológico, nós costumamos chamar de reações de intolerância. Um exemplo muito comum, que assim atinge mais de 70% da população, especialmente os adultos, seria a intolerância à lactose, né, que seria por deficiência enzimática ali, ou por baixa produção, baixa atividade da enzima lactase. Tem também, dentro dessas intolerâncias, por exemplo, algumas intolerâncias a fármacos que estão naturalmente presentes em alguns alimentos, como, por exemplo, a cafeína. Então, tem pessoas que se tomam café, sentem dor de cabeça, taquicardia, não se sentem bem. Isso não é uma alergia à cafeína, mas sim uma reação de intolerância a esse fármaco que está presente, especialmente ali em alguns alimentos, como o café, entre outros alimentos. Então, tirosina também é uma outra substância que presente em alguns queijos que pode causar essas reações. Então, nem toda reação adversa a alimentos seria classificada como alergia alimentar, né? A gente já precisa começar a diferenciar isso. Aqui, ainda dentro de intolerâncias, pessoas que têm síndrome do intestino irritável, elas podem ter ali reações de desconforto gastrointestinal mais exacerbadas quando consomem carboidratos que são muito fermentáveis.
então ela teria que ter um consumo mais baixo em relação a esses carboidratos que fermentam muito, para que não tenha esses desconfortos gastrointestinais. Mas esse tipo de reação adversa, elas não envolvem o mecanismo imunológico. Já no grupo de reações que envolvem o mecanismo imunológico, nós temos a doença celíaca e a alergia alimentar, que é o tema central, então, do nosso papo de hoje. Então, é importante já a gente lembrar disso. A alergia alimentar, ela pode ser dividida em 3 tipos de alergia. Então, temos algumas reações que elas são mediadas pelo anticorpo imunoglobulina E, que nós chamamos de IgE. Então, essas reações têm algumas características. Tem outras reações que elas não são mediadas pelo esse anticorpo imunoglobulina E. E tem outras que são mistas. Eu vou explicar um pouco sobre elas. Mas, assim, por definição, em relação à alergia alimentar, a gente pode dizer que seria uma reação adversa a alimentos que é mediada pelo sistema imunológico, então isso diferencia das demais reações, e a reação de alergia alimentar, ela ocorre reprodutivelmente em exposição ao alérgeno em questão, ou seja, todas as vezes que o mecanismo imunológico da pessoa reconhecer a presença daquele antígeno alimentar, a pessoa vai apresentar uma reação. No caso, a criança vai apresentar uma reação, seja ela mediada por IgE, não mediada por IgE e mista, como eu vou dizer agora. Então, as reações que são mediadas por IgE, geralmente elas são imediatas. Elas ocorrem em cerca de minutos ou até no máximo 2 horas após a exposição ao alérgeno. Então, são reações que são mais fáceis de serem identificadas por conta disso, né? Então, geralmente a pessoa consome o alimento e já apresenta a reação. E todas as vezes que consome aquele alimento, ela apresenta algum tipo de reação, né? Geralmente ali de natureza semelhante, fica bem claro essa relação entre o consumo e a reação, e a gente consegue caracterizar mais facilmente essa alergia alimentar. Essas reações, elas geralmente envolvem ou o sistema cutâneo, ou respiratório, ou gastrointestinal. É muito, muito, muito raro envolvimento do sistema respiratório isoladamente quando a gente fala em alergia alimentar. Então, geralmente, se a pessoa tem um envolvimento aqui do sistema respiratório, ela tem algum outro sintoma também. E quando a gente percebe que a pessoa tem envolvimento de 2 sistemas ou mais, a gente já diz que ela está tendo uma reação de anafilaxia. Então, a anafilaxia não é só quando tem aquele edema de glote, aquele choque anafilático. Não, a gente diz que é uma anafilaxia com envolvimento de 2 sistemas ou mais. Então, envolvimento do sistema cutâneo mais respiratório já é uma anafilaxia. Algumas pessoas, elas podem reagir de forma mais leve, mas se ela tem essa reação IgE mediada, ela pode evoluir para reações mais graves. Então, essa anafilaxia, ela pode chegar a ser importante, ter envolvimento também do sistema cardiovascular. Então, a pessoa pode vir a óbito se ela não for prontamente tratada. Geralmente, essas reações de IgE mediadas, elas precisam ser prontamente tratadas, dependendo da gravidade, inclusive a indicação de uso de adrenalina, enfim. Então, cada médico, avaliando o histórico do paciente, vai avaliar essa necessidade. A gente, como nutricionista, a gente tem que saber que se são reações imediatas, elas podem ser graves. Então, a gente tem que ter muita cautela ao orientar pacientes para testarem novamente, para ver se vai causar a reação ou não. Quando a gente está falando de reações IgE mediadas, se o paciente vai fazer qualquer tipo de teste para ver se ele realmente vai reagir, é importante que ele esteja na presença do médico. Então, a gente tem que ter clareza desse tipo de reação. Já as reações não IgE mediadas, geralmente elas são tardias. Elas ocorrem mais de 2 horas, às vezes até 72 horas, 48 horas após a exposição ao alérgeno. O mais comum seriam as reações que envolvem o sistema gastrointestinal. E aí nós temos alguns tipos de doenças com alguns nomes. Então, por exemplo, a proctocolite alérgica é quando a pessoa apresenta sangue nas fezes, reações que envolvem ali mais a porção final ali do intestino. Então, a partir do cólon e ali a parte mais final do intestino, né? Reto, ânus, por isso que a gente vê as manifestações de sangue nas fezes, por exemplo. Enteropatia induzida por proteína alimentar.
já é uma manifestação que envolve mais o intestino delgado, então é uma criança que vai ter uma repercussão nutricional maior. Então ela vai evoluir com baixo ganho de peso, muitas vezes com má absorção, então ela tem muitas vezes o comprometimento nutricional, coisa que não se vê na proctocolite alérgica. E a enterocolite induzida por proteína alimentar, que nós costumamos chamar pela sigla FPAS, a característica principal dela são os vômitos, que podem vir associados à diarreia ou não. E esses vômitos têm uma característica interessante. O FPAS ele pode ser crônico ou agudo. No FPAS agudo, esses vômitos eles podem ocorrer 1 até 4 horas após a exposição ao alérgeno e são vômitos muito importantes, que podem levar a uma desidratação, às vezes até um choque hipovolêmico. Então, é um tipo de reação não mediada por IgE, mas que é igualmente grave. Então, a criança que reage dessa forma, por vezes, precisa ser levada ao hospital para que ela receba a reposição hídrica, e não é um tipo de alergia que se trata com adrenalina. Então, a gente precisa conhecer isso tudo para a gente saber orientar bem o nosso paciente para que ele não fique em risco de ter esse tipo de reação, uma vez que ele tenha sido diagnosticado com algum tipo de alergia alimentar dessas. Então, aqui eu coloquei algumas manifestações, né? Sangue nas fezes, dor abdominal, assadura, flatulência, diarreia, baixo ganho de peso, a distensão abdominal, hipovominemia, como uma consequência ali de uma má absorção, vômitos, refluxo, constipação, enfim, uma série de manifestações que elas podem ser características de alergia alimentar ou não. Então, uma coisa que é bem difícil em relação a essa parte das não IgE mediadas é você identificar se realmente a pessoa é alérgica ou não. E, por fim, nós temos as reações mistas, que são geralmente reações crônicas. E as manifestações mais comuns são envolvendo a pele, a dermatite atópica, e envolvendo o sistema gastrointestinal, a esofagite eosinofílica seria mais comum, que é quando a gente tem uma presença de eosinófilos ali infiltrados no trato gastrointestinal. Isso pode ocorrer na região do esôfago, mais comumente, mas em todo o trato gastrointestinal isso pode ocorrer. Então, são algumas manifestações de alergia que também tem alguma dificuldade ali de diagnóstico. Às vezes é difícil a gente perceber, até porque esse tipo de doença nem sempre é causada por alimentos. Então, a alergia alimentar ela pode estar envolvida ou não quando as pessoas têm dermatite atópica ou esofagite eosinofílica. Em relação ao diagnóstico, que a gente pode falar aqui em relação à alergia alimentar, é que o nutricionista ele participa do processo diagnóstico, mas geralmente é o médico que tem que fazer esse diagnóstico. O nutricionista pode apenas participar. Tá? Então, o diagnóstico da alergia alimentar ele começa com a história clínica, onde a gente vai ouvir o que esse paciente tem a nos dizer, ou o que o responsável por essa criança, esse bebê tem a nos dizer, e aí a gente vai pensar se isso seria compatível ou não com uma alergia alimentar. Pensamos que é uma alergia alimentar, a gente vai encaminhar para o médico, para que ele caminhe nesse processo conosco. Ou pode ser que a gente receba ele para a gente orientar a segunda etapa do diagnóstico, que seria o quê? Se a gente desconfia que tem uma alergia alimentar, a gente vai pedir para que o paciente deixe de comer aquele possível alérgeno, deixe de consumir aquele alimento, para a gente ver se ele vai melhorar. E a partir de quando ele melhorar, o médico vai orientar que a criança, então, faça a reintrodução daquele alimento para verificar se os sintomas vão voltar, confirmando, assim, o diagnóstico de alergia alimentar. Às vezes, só a pessoa melhorar com a exclusão não confirma. Muitas vezes a gente precisa que a criança seja reexposta para confirmar se os sintomas vão voltar. Claro que vai depender do tipo de história clínica, o médico vai avaliar o tamanho da gravidade dessa reação que a criança teve e do histórico dela, né? Qual é a chance, qual é o risco que ela tem ali de fazer alguma reação grave quando ele pensa nessa reexposição. E é nesse momento que o médico então vai decidir se essa reexposição ela deve ser feita em casa, ou no hospital, ou no consultório. Então, a gente tem que ter muito cuidado para sempre participar desse processo diagnóstico, mas ali junto com o médico. Nunca o nutricionista vai orientar, achou que é alergia alimentar, então para de comer, volta a comer daqui a pouquinho para a gente ver o que vai acontecer. Porque não mandar essas, o paciente pode reagir de forma muito grave.
Geralmente, esse período de dieta de restrição aqui, ele dura em média de 2 a 4 semanas, não deve ser um período muito longo, mas a dieta tem que ser rigorosamente seguida, para a gente ter certeza que realmente naquele período a pessoa não entrou em contato com o alimento. Porque imagina, se ela retirou o alimento e mesmo assim não melhorou, então provavelmente não era alergia alimentar ou outro problema que essa pessoa tinha. Então, essa parte da dieta de eliminação, ela faz parte do diagnóstico. E o nutricionista participa, por vezes, desse processo para garantir que a dieta seja bem feita. Existem alguns exames que podem ajudar nessa investigação da alergia alimentar, mas eles só funcionam quando a pessoa tem aquela história de reações imediatas, ou seja, aquelas reações que são IgE mediadas. Então, esses exames, eles vão fazer pesquisa se a pessoa tem IgE específica para aquele alimento. Então, tem a dosagem de IgE sérica específica, através da coleta de sangue, avaliação dessa amostra de sangue, e tem também o prick test, que avalia a sensibilidade cutânea imediata. Esse teste, que chama prick test, quem faz é o alergista. E o exame de IgE sérica específica, qualquer pessoa ali da área da saúde habilitada para solicitar exames pode pedir, inclusive nutricionista, mas a gente tem que saber interpretar esses exames também, porque exame sozinho não dá diagnóstico de alergia. A gente precisa interpretar esse resultado desses exames à luz da história clínica. Então, o exame sozinho não exclui nem confirma o diagnóstico de alergia alimentar. A pessoa precisa ter uma clínica realmente ali compatível com alergia alimentar para que esse diagnóstico seja fechado. Então, o exame ele pode ajudar nesse processo, tá? E é importante a gente lembrar de exames que não servem para investigação ali se a pessoa é alérgica ou não. Tem uma série de exames que costumam, inclusive, ser erroneamente pedidos por nutricionistas, né? Então, por exemplo, dosagem de IgG, IgG4 específica para alimentos, isso não tem nada a ver com diagnóstico de alergia alimentar. Geralmente, esses anticorpos, eles não estão associados com reações clínicas. Então, a gente tem que ter claro que exame de sangue, exames de cabelo, exames do que for, não definem alergia alimentar. Tá? Então, um nutricionista sozinho não pode dar esse diagnóstico, até porque é uma doença, nutricionista não dá diagnóstico de doença, nutricionista dá diagnóstico nutricional. Bom, aí, mas fechado o diagnóstico, qual vai ser o tratamento, então? O tratamento ele é baseado na exclusão dietética do alimento, né? E quais são os alimentos mais comumente envolvidos com alergia alimentar na infância, principalmente? A gente tem, assim, de maneira geral, independente da idade, a gente tem uma lista de principalmente 8 alimentos que estão envolvidos em cerca de 90% das alergias alimentares. Então, esses 8 alimentos são ovo, leite, trigo e soja, que são alimentos que geralmente são as crianças que têm alergia a esses alimentos. E tem outros como castanhas, amendoim, peixes e frutos do mar, que são alimentos cuja a alergia alimentar ocorre mais na fase adulta. Então, raramente a gente vê crianças, principalmente bebês, com alergia a esses alimentos, amendoim, castanhas, peixes e frutos do mar, a não ser fora do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, a alergia a amendoim em crianças é muito, muito, muito frequente, no Reino Unido também. Aqui no Brasil, como a gente não tem tanto hábito assim, de consumo de amendoim, isso não é tão comum. Mais comum seria ovo, leite, trigo e soja. E cerca de 50% das crianças que têm alergia a esses alimentos, elas desenvolvem intolerância até os 5, os 10 anos de idade. Então, são alergias que a gente diz que são passageiras. Então, a criança tem a capacidade, muitas vezes, o sistema imunológico dela vai amadurecendo e ela desenvolve tolerância a esses alimentos. Bom, mas aí então falando do tratamento, enquanto ela ainda não desenvolve naturalmente essa tolerância, o objetivo do tratamento é manter a criança livre de reações. Como fazer isso? Não oferecendo o alimento para ela. Então, fazendo a restrição dietética daquele alimento que causa alergia na pessoa, garantindo a nutrição adequada e
tendo atenção em relação à qualidade de vida, tanto da criança quanto da sua família. Eu deixo claro aqui que o objetivo é manter a criança livre de reações, não é acelerar a tolerância. Então, qual é o tratamento que eu vou fazer que a criança vai ter a cura mais rápida? Não, não é isso o foco. Existem alguns tratamentos ativos, mas o principal foco do tratamento da alergia alimentar é manter-a livre de reações, não fazendo então com que ela se mantenha na dieta de restrição. Quando eu estou falando de crianças, principalmente de bebês, né, as crianças menores ali de 2 anos principalmente, então os lactentes, a primeira opção de tratamento para essas crianças é o aleitamento materno, principalmente as que estão ali antes dos 6 meses, que deveriam estar em aleitamento materno exclusivo. Então, manter o aleitamento materno é uma forma da gente fazer um tratamento ativo até nessa criança, porque o leite materno é o melhor alimento que um bebê pode receber. Então, não há justificativa em relação à alergia alimentar para excluir o leite materno. Em alguns casos, a mãe pode ser orientada para que ela faça a restrição do alimento envolvido ali na alergia alimentar. Isso é muito comum, a gente orientar que a mãe faça dieta de restrição nos casos de proctocolite alérgica, naqueles casos de sangue nas fezes principalmente. Mas nem toda manifestação de alergia alimentar implica em orientação de restrição dietética materna. Por exemplo, as crianças que têm reações IgE mediadas ou as crianças que reagem com EFPAs, geralmente elas reagem apenas quando elas consomem o alimento. A gente vê muito isso quando elas consomem fórmula infantil. Mas, nesse tipo de manifestação, geralmente a criança não reage via leite materno. E aí, nesses casos, a mãe não precisa fazer a dieta de restrição. A mãe só vai fazer dieta de restrição quando for confirmada a relação entre o que a mãe consumiu, amamentou e a criança reagiu. Se essa relação não for confirmada, a mãe não precisa fazer dieta de restrição. Então, tem algumas manifestações como esofagite eosinofílica, dermatite atópica, constipação, refluxo. Nesses casos, muitas vezes até uma dúvida, será que essa criança seria beneficiada ou não se a mãe fizesse dieta de restrição? Então, nesse caso, segue com aquele processo do diagnóstico. A mãe exclui o alimento por um tempo, a gente observa se a criança vai melhorar e depois a mãe volta a consumir e a gente observa se a criança piorou. Se ela piorar, tudo bem, isso justifica a dieta de restrição materna. Agora, se a criança não apresentar piora, a mãe também não precisa fazer a dieta de restrição, certo? Então, a gente tem que ter ciência disso, que não é toda mãe que tem que se manter nessa dieta. E isso, inclusive, é importante porque tem mães que têm dificuldade de aderir a essa dieta e isso pode colocar o aleitamento materno em risco. Então, a gente tem que ter ciência de quando a gente precisa ou não orientar essa restrição. Agora, quando o leite materno não puder ser mantido ou precisar ser complementado, há a opção no mercado aí de algumas fórmulas infantis, então que seriam ali complementos ou substitutos do leite materno. Para as crianças que são menores de 6 meses e têm alergia ao leite de vaca, as opções seriam fórmulas de aminoácidos livres ou fórmulas extensamente hidrolisadas, sendo que cerca de 90% das crianças toleram muito bem essas extensamente hidrolisadas. Então, essa seria a primeira opção. E se elas não tolerarem as extensamente, aí teria que ser as aminoácidos livres, que são fórmulas totalmente hipoalergênicas. E para as crianças que são maiores de 6 meses, ainda a opção da fórmula à base de proteína isolada de soja, que pode ser oferecida se a criança não estiver com sintomas gastrointestinais vigentes e se ela não tiver alergia à soja, se ela já não tiver sido sensibilizada à soja, né? Então, essas seriam as opções principais aí do mercado. Aqui no Brasil, a gente também tem uma fórmula base de proteína hidrolisada de arroz, mas em outros países isso não é comum. Então, aqui eu coloquei as mais comuns mesmo. É importante a gente saber, se a criança tiver alergia ao leite de vaca, ela não pode receber fórmulas parcialmente hidrolisadas, isso não serve para o tratamento da alergia alimentar, não pode receber fórmulas lácteas isentas de lactose, nem leite de outros animais, como cabra, e nem mesmo aquele leite A2, que há propaganda dizendo que ele seria adequado para o alérgico, mas a realidade é que ele não serve para o tratamento de quem tem alergia alimentar. Bom, aí, quais seriam as orientações importantes da dieta de restrição?
Então, o nutricionista precisa passar para o paciente a lista dos alimentos que ele precisa evitar, né? Dizendo que, por exemplo, se tem alergia ao ovo, não é restringir apenas o ovo, é tudo que vai ovo. Não pode comer macarrão com ovos, não pode comer nada. Por exemplo, se a mãe vai fazer a dieta de restrição, né, ela não vai consumir nem aqueles salgados pincelados com ovos, enfim. A dieta tem que ser completa. Então, a gente tem que lembrar tudo isso. Ensinar a fazer a leitura dos rótulos dos alimentos. Então, eu sempre digo para os nutricionistas não darem uma lista do que pode e que não pode com as marcas, porque muitas vezes a fábrica pode mudar o jeito que ela faz aquele produto, e aí como é que fica, né, o nutricionista que orientou o produto errado? Não tem como a gente ficar sabendo da produção de tudo. Então, o mais correto é orientar a leitura dos rótulos dos alimentos, porque aí cada vez que a família for comprar, eles fazem a leitura e eles decidem sobre qual produto alimentício ou não alimentício eles podem adquirir, né? Então, isso é mais importante do que passar lista de produtos, tá? Também orientar em relação ao cuidado ao preparar os alimentos, guardar os alimentos ou distribuir, para que não haja contato cruzado. Por exemplo, pegar uma faca, usar na manteiga e depois usar numa geleia. Aquilo já tem resquícios da manteiga, que tem proteína do leite ali naquela faca. Então, a gente tem que saber orientar como evitar esse contato cruzado. Então, usando sempre produtos muito bem higienizados, lavando as mãos, bancadas, utensílios, guardando tudo muito bem tampado na geladeira ou na prateleira. Então, esses cuidados básicos para que não haja esse contato cruzado. Também, nas nossas orientações, a gente faz bastante incentivo ao consumo daqueles alimentos que a pessoa pode consumir, para que ela não faça uma restrição dietética além do necessário e deixe de comer coisas que ela poderia consumir. Então, a gente orienta muito em relação a isso e, quando necessário, a gente indica também a suplementação dos nutrientes que a gente perceber que precisam ser suplementados, que eles não estão sendo adquiridos ali através apenas dos alimentos. Então, orientar a alimentação saudável e equilibrada na alergia alimentar é tão importante quanto orientar o que a pessoa não pode consumir. Então, explorar ao máximo todos os grupos alimentares, a variedade tão grande que nós temos aqui no Brasil de frutas, de verduras, de legumes, de feijões, né, as leguminosas, enfim. Então, assim, não é porque, por exemplo, a pessoa teve alergia ao leite que ela não vai consumir, que ela é proibida de comer castanhas. Ah, mas castanha está no grupo de alimentos potencialmente alergênicos. Ok, está no grupo, mas se a pessoa não tem alergia a castanhas, ela não precisa evitar esse alimento. Então, a gente precisa encorajar mesmo as pessoas a explorarem os alimentos que ainda não houve nenhuma manifestação alérgica. E, especialmente na introdução alimentar, a gente precisa encorajar as famílias a oferecerem os alimentos. E caso a criança apresente alguma manifestação de alergia, aí sim aquele alimento será suspenso e aí vai ser investigada aquela alergia alimentar. Mas, do contrário, a gente não pode ter introdução alimentar ali baseada em medo, de coisas que vão causar alergia, porque senão a gente pode ter, assim, uma chance maior da criança desenvolver seletividade alimentar, dificuldades até alimentares, enfim. Então, a gente tem que pensar na dieta mais completa, equilibrada, rica em fibras, baseada em alimentos in natura, minimamente processados, com maior variedade possível, para, inclusive, favorecer uma microbiota mais saudável, né, uma microbiota intestinal mais saudável, e, claro, uma alimentação pobre em gordura saturada, para crianças até os 2 anos, açúcar zero, depois disso, se consumir açúcar, que seja com muita moderação, e pobre em alimentos ultraprocessados. E, é claro, o nutricionista, ele precisa acompanhar todo o desenvolvimento e crescimento dessa criança, então acompanhar a antropometria, mesmo que à distância agora, né? Se a criança passou no pediatra, a gente vai acompanhando, porque é muito importante que a gente observe toda a velocidade de crescimento e ganho de peso dessa criança, em que a gente haja não só quando ela já estiver apresentando sinais de comprometimento nutricional. Então, o nutricionista ele tem que estar envolvido, prevenindo
esses riscos nutricionais, né? Minimizando esses riscos nutricionais. Então, às vezes, tem o médico que só encaminha para o nutricionista quando a criança já está com algum grau de comprometimento. E aí a gente tem que ter ideia do seguinte: se ela tem alergia alimentar, se tirou algum alimento ou grupo alimentar importante, ela já está em risco nutricional, porque o nutricionista ele avalia o consumo alimentar. E a gente tem que agir quando a gente já prevê os déficits nutricionais, né? Então, se a gente percebe que o consumo alimentar não está adequado em relação às recomendações, a gente já tem que adequar a dieta, já tem que suplementar se necessário, a gente não precisa observar exames bioquímicos alterados ou até mesmo sinais físicos de desnutrição para daí tomar alguma atitude. Então, a gente tem que trabalhar sempre com a questão da prevenção, né? Então, já adequar esse consumo alimentar para que realmente a criança não desnutra. Não dá para a gente falar, mas ele está crescendo bem, então não precisa de cálcio. Tá, então eu vou esperar ele ficar baixo para daí eu vou acertar a dieta? Não, eu tenho que trabalhar em cima das DRIs, das recomendações de ingestão dietética. E além desse risco nutricional, na alergia alimentar, a gente tem um outro risco que a dieta de exclusão impõe para as pessoas. Porque a preocupação constante com a dieta de restrição, o medo das reações por exposição acidental, eles trazem muita ansiedade, podem trazer isolamento social. É claro que hoje em dia, nessa fase de pandemia, a gente está vivendo fase de isolamento social, mas ainda assim, né, pode ser que tenham pessoas que ainda estejam indo na casa de parentes e tal, mas por conta da alergia alimentar, esse isolamento social já ocorre. A gente viu agora, né, na pandemia, quanto o isolamento social pode ser prejudicial psicologicamente. E a alergia alimentar, às vezes, traz isso para as famílias. Então, traz impacto emocional negativo, sofrimento psicológico, efeito negativo na qualidade de vida, tanto da criança quanto da família. Quando as dietas de restrições começam a ser muito exageradas e, às vezes, a neura começa a ficar muito grande. A gente precisa perceber isso e ajudar a família a encontrar o equilíbrio para que, de fato, a criança fique livre de reações, não consumindo o alérgeno, mas que ela tenha uma vida socialmente ali mais normal possível. Então, que ela tome os cuidados básicos, mas que ela consiga viver. Essa é a ideia. Então, é papel do nutricionista orientar a amamentação, orientar o que a criança precisa evitar consumir, orientar a leitura de rótulos, orientar sobre contato cruzado, ajudar na organização do cardápio, indicar receitas alternativas, explorar esses alimentos permitidos. Mas, além disso, gente, o mais importante na alergia alimentar é escutar essa família, essa mãe que vem cheia de traumas, cheia de medos. A gente precisa acolher essa família, entender por que ela está com tantos medos, porque a alergia alimentar de fato é grave, não é frescura. A gente precisa estar disponível para ela. Então, por exemplo, agora, durante a pandemia, com esses atendimentos online, eu não faço mais um atendimento e, de repente, um retorno. Eu me ofereço para acompanhar essa mãe durante toda a introdução alimentar. Eu acabo falando quase que todos os dias. E aí, como é que foi? Deu tal alimento? Ofereceu? Não teve nada? Como é que foi? Me dá um feedback. Vamos oferecer outro alimento amanhã? Porque senão, às vezes, ela nem avança na introdução alimentar. Então, eu preciso estar disponível, encorajando-a a oferecer os alimentos quando for seguro, obviamente, e eu preciso ter muita empatia com essa família. Então, tratar a alergia alimentar não é tratar a criança, é tratar a família. E, para isso, o nutricionista não consegue trabalhar sozinho. Então, para a gente conseguir trabalhar, é claro, o nosso foco é proteger o paciente, mas ele tem toda uma família que trabalha, vai na casa dos parentes, viaja, vai a festas, tem amigos, vai na escola. É claro que agora, em fase de pandemia, ficou até mais fácil, né? Porque não tinha tudo isso. Mas uma hora isso vai passar. E a gente precisa estar atuando. A alergia alimentar vai continuar. Então, a gente atua, é um nutricionista, é um médico, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, muitas vezes dentista, enfermeiro, é toda uma equipe trabalhando, cuidando, então, desse paciente e dessa família. Então, é muito importante que a gente esteja preparado para isso. Então, indo agora já para as minhas considerações finais aqui dessa apresentação e me preparando para receber as perguntas, eu coloco aqui que
O diagnóstico correto, ele é fundamental para a implementação do tratamento adequado. Então, a alergia alimentar ela tem que ser bem diagnosticada. Quem não tem o diagnóstico fechado não precisa ser obrigada a fazer a dieta de restrição. Essas dietas de restrição, elas precisam ser individualmente planejadas, cuidadosamente planejadas, não há uma indicação igual para todo mundo, a gente tem que avaliar o hábito alimentar, o poder aquisitivo daquela família, as preferências alimentares, os hábitos culturais. As dietas, quando mal orientadas, elas podem trazer prejuízos nutricionais e psicossociais para essa criança e prejuízos até para a família. E o nutricionista, então, ele deve se preparar para fazer parte da equipe que vai cuidar dessa criança com alergia alimentar. Então, ele tem que não só entender de alergia alimentar, mas saber trabalhar em equipe. Ouvir a mãe, ouvir o médico e, claro, se atualizar sempre. Porque a gente precisa basear, ter a nossa conduta baseada em evidências científicas e dessa forma também a gente consegue se posicionar muito melhor na equipe, né? Quando a gente demonstra ali por que a gente está tomando tal conduta, enfim. Então, essa é a minha dica. Preparem-se, porque a alergia alimentar ela tem sido cada vez mais frequente e é uma questão importante aí na infância. Muito obrigada. Quem ainda não me segue no Instagram, meu Instagram é @raquelbicudo.nutri. Podem entrar em contato comigo até lá e estou aqui à disposição, então, agora para responder as perguntas que a Carol possivelmente deve mandar para mim em comentários. Obrigada. Oi, gente, tudo bem? Raquel, tá me escutando? Tô te escutando. Então, é sinal que todo mundo tá me escutando. Gente, vou pedir um favor para vocês, porque tem bastante gente ao vivo aqui, né? E no começo da apresentação não estava liberado os comentários. Então, talvez você que tenha entrado ali no começo, dá uma atualizada na sua página, que os comentários eles estão abertos. Você pode mandar aqui agora, que a Raquel ela com certeza vai responder para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Enquanto isso, vou falar um pouquinho também, enquanto vocês dão essa atualizada aí, né? Dá um enterzinho aí de novo, que ele vai atualizar, porque a gente testou, eu testei, né, também, e ele tá funcionando. Ó, já começaram a entender o meu recado. Então, dá um enterzinho aí e preparem as suas perguntas. Vou falar um pouquinho também da pós-graduação em nutrição materna infantil que a gente tem. A gente vai para a 5ª turma. O Instituto Ciclos ele é a primeira instituição, na verdade, do Brasil, né? EAD. A gente já tem a 5ª turma de nutrição materna infantil, né? Antigamente essa pós-graduação ela era de uma forma presencial, hoje ela é totalmente online. E a gente tem a Raquel junto com a gente, né, para dar essa aula maravilhosa, que só esse pedacinho aqui já é maravilhoso. Imagina passar um final de semana com ela, né? Então, é muito conhecimento para uma pessoazinha só. E queria te agradecer, né, Raquel, para que você estava aqui agora, disponível, né, em querer compartilhar o teu conhecimento, que sempre é muito rico. Eu amo ouvir você falar, que é sempre com muita clareza, com muito amor, com muita delicadeza, que isso eu acho que é muito importante quando a gente fala de alergia alimentar, né? E para quem estiver, então, interesse, a gente vai iniciar agora a quinta turma, né? Vai iniciar agora em março, então inscrevam-se que a gente tem um time incrível. E Raquel, vou te fazer as perguntinhas, então, que as pessoas estão aqui enviando. A Eliana Barbosa, ela mandou ótima apresentação também, mas ela fez uma pergunta, ela gostaria que você falasse um pouquinho sobre contaminação cruzada. Tá, legal. Assim,
Uma das primeiras coisas que eu queria colocar em relação a isso, né? Obrigada pela pergunta, Eliana. Eu não sei se você é nutricionista ou não, mas assim, na nutrição, quando a gente tem as nossas aulas lá de higiene dos alimentos, e a gente aprende a fazer ali treinamento com manipuladores de alimentos, a gente usa muito a palavra contaminação cruzada, principalmente quando a gente fala no aspecto microbiológico, né? Então a gente fala que não pode ter aquela contaminação cruzada do lixo passando, um alimento cru e um cozido. Então a gente usa muito esse termo, contaminação cruzada, quando a gente faz o treinamento com os nossos manipuladores de alimentos. E aí eu vi, inclusive, num site internacional que fala de alergia alimentar, onde eles indicam a gente fazer uma diferenciação. A gente chama de contaminação quando a gente fala de micro-organismos e a gente fala de contato cruzado quando a gente fala de alérgenos alimentares. E por que que eles falam para a gente procurar até usar esse termo e lembrar dessa diferença quando a gente fala com os manipuladores de alimentos? Porque assim, se eu falar em micro-organismos, se eu utilizar álcool gel, se eu usar alguma solução sanitizante, eu estarei descontaminando aquele ambiente, aquela mão daquele manipulador, né? Hoje em dia a gente está aí no álcool gel direto. Só que eu já vi mães de alérgicos acharem que ele precisa passar álcool gel, todo mundo precisa passar álcool gel, porém o álcool ele não vai desnaturar as proteínas. Então ele não vai descontaminar aquela mão naquele ambiente. Então, a gente passa a ideia de que o ideal não é a gente procurar desnaturar as proteínas, mas sim removê-las mecanicamente, através da lavagem com água e sabão. Né? E tem até alguns artigos, até sobre glúten, inclusive falando sobre essas questões. Né? Então, assim, como fazer é para a gente tentar eliminar essas proteínas, né? Porque se a gente for pensar em desnaturar, imagina, um tem alergia a tomate, o outro tem alergia a abacate, o outro tem alergia a leite. Claro que o pH, a temperatura, a forma como a gente vai desnaturar cada proteína vai ser diferente. Então, a gente vai entrar numa loucura se a gente quiser sempre ficar nessa vontade de desnaturar. Então, a gente vai pensar na questão do contato cruzado, principalmente nessa remoção mecânica da proteína. Por isso, a lavagem de mãos, lavagem de utensílios, de bancadas, de equipamentos com água e sabão, de forma que você faça a remoção. Evitar, claro, aqueles utensílios que tenham muitas rachaduras. Imagina um liquidificador que você não consegue desmontar, que você não consegue limpar os cantinhos, você não consegue remover aquela proteína. Então, nesse caso, talvez seja até um caso de você ter um liquidificador específico para usar para o preparo dos alimentos livres do alérgeno e outro para o preparo comum. Então, de acordo com o utensílio, a gente vai pensar nisso. Mas a gente não pode chegar naquela loucura que eu já ouvi pessoas falarem assim, não, olha, muda de apartamento ou constrói uma outra cozinha porque a sua cozinha está toda contaminada, fala para a família, apavorando a família. Então, É assim, como se as isso, pessoas vivessem numa bolha, né, Raquel? e aí são cuidados extremos. E aí eu converso muito isso com outros nutricionistas. A gente pensa o seguinte: imagina, em hospitais grandes, como o Hospital das Clínicas, o Instituto da Criança, ele não tem uma cozinha específica para o alérgico e outra normal. Ela tem a cozinha normal, e a criança que é hospitalizada lá e que tem alergia alimentar grave vai comer o arroz que foi preparado na panela de todo mundo e não numa cozinha separada. Mas é um arroz sem o alérgeno em questão, vamos supor que não seja uma criança alérgica a arroz, né, claro. Sim. Então, é isso que eu tenho que ter em mente, tá? Tem muitas perguntas, Raquel. Tá. Mas eu acho esse ponto muito importante, Carol, porque é justamente o que leva a uma qualidade de vida Com ruim, às vezes. certeza. E eu desmamo. Mas vamos lá, pode seguir. Eu não sei se eu consegui responder. Depois, se precisar, Com pode me mandar certeza mensagem. conseguiu responder, sim. Ela continuou falando, né, que ela sim também é nutricionista. Ela que disse também em relação aos utensílios, como você falou, e falou, daí a pergunta dela, eu acho que você respondeu, que foi em relação se precisam ser trocadas, né, os utensílios, enfim. Né? Geralmente não. Geralmente não. Tá. Outra pergunta é da Camila,
Gojira, ela escreveu o livro Alimentação Saudável e Alergia Alimentar. Está disponível só em e-book? Por enquanto, sim. Eu já pedi para a editora agilizar o lançamento do livro impresso, e quando tiver a data eu vou divulgar. Nós vamos fazer, inclusive, live avisando sobre esse lançamento, junto com outros autores, a Gisele Bortolini, que participou, e demais autores que participaram. Aguardem que tem mais livro ainda esse ano, na versão impressa. Na verdade, a gente está no meio de uma pandemia, então todos os livros, editoras, né, estão fazendo no modo digital, né? Os livros com IBS, justamente por não ter ainda uma clareza, né? Se vai ter no formato físico. Mas, por enquanto, a parte dele em e-book já está disponível. E tem receitas bem legais, viu? Uma nutricionista bem legal, ela se preocupou tanto com essa parte de não ter o alérgeno, como em ter qualidade nutricional. Uhum. A Thaisa falou que você falou daí elogiando você, que é aluna do seu curso. Deixa eu ver aqui. A Lana, parabéns pela aula. Hoje muitos pediatras prescrevem fórmulas de aminoácidos sintéticos como primeira opção, por se sentirem seguros. Como conduzir isso para que a fórmula de aminoácidos sintéticos não seja prescrita para qualquer tipo de alergias alimentares, a PLV, enfim. O que a gente pensa é assim, tem quem defenda que o ideal seria começar pelos aminoácidos livres, tudo bem, mas o ideal é que o tratamento ele seja ativo. Então, sabendo que a alergia ao leite de vaca é uma alergia passageira, então a gente precisa ir evoluindo nesse tratamento. Então, de tempos em tempos, seria interessante sugerir para que o médico fizesse um teste de provocação oral com uma extensamente hidrolisada, em alguns casos, até depois evoluir para tratamento mais ativo, que seria com algumas receitas contendo o leite de vaca, mas na sua forma assada. Enfim, a gente tem que ir evoluindo com esse paciente, né? Ele não passa a vida inteira alérgico. E a fórmula extensamente hidrolisada, ela se aproxima muito mais do fisiológico do que a de aminoácidos livres. Nenhum alimento que a gente consome vem na forma de aminoácidos livres, né? O nosso corpo sempre tem esse trabalho de digerir, de absorver ali de tripeptídeos, né? Alguns peptídeos ali um pouquinho, né? Até 4 aminoácidos juntos, o nosso intestino ele absorve. Então, quanto mais próximo ali do fisiológico é melhor. Então, a minha sugestão não é nem entrar na briga de qual foi a fórmula de partida, mas sempre estar ali acompanhando ativamente, sugerindo essas evoluções no tratamento. Ótimo, perfeito. Adorei a tua explicação. Raquel, a Daiane, ela já foi nossa aluna, minha aluna, inclusive, na graduação. Ela está te fazendo uma pergunta. A nutricionista pode pedir teste cutâneo e a dosagem de IgE sérica pode também? Dosagem de IgE sérica específica nós podemos pedir. É claro que nem todo convênio cobre, então muitas vezes, né, eu converso, pergunto se cobre ou se não cobre. Como eu trabalho junto com médicos, com alergistas, eu já muitas vezes troco ideia e já falo, que tal você pedir tais exames, tais exames, tais exames. Mas já muitas vezes eu pedi, sim, solicitei e tive a resposta, né? O convênio cobriu. Então, vai um pouco em relação a isso, tá? Agora, em relação ao prick teste, aqui no Brasil, o nutricionista não pode fazer, só alergista pode fazer, né? Então, muitas vezes, na discussão sobre o caso, eu sugiro ou o prick teste, que é feito com extrato do alérgeno, ou até mesmo o prick to prick, que é feito com o próprio alimento. Então, para frutas, para algumas coisas assim que a gente não tem extrato, ou para diferentes espécies de peixes, enfim, seria legal assim, fazer o prick to prick, dentro de um processo ali de investigação, né?
São exames que auxiliam quando a gente está falando de pacientes que têm um histórico de reações IgE mediadas ou mistas. A outra pergunta, deixa eu ler aqui, botar um pouquinho para baixo para eu ir lendo. Outra dúvida da Dai. Se o pediatra atende a criança com alergia e já sugere os alimentos, a nutricionista fará exatamente o quê? O cardápio? Isso, então assim, primeiro, a gente tem que ver quais são aqueles alimentos, porque eu já recebi pacientes que vieram, assim, com indicação médica de restrição, sei lá, de 80 alimentos, uma lista gigante, baseada num diagnóstico ruim. E aí, eu não fiz simplesmente o cardápio, eu até fiz uma orientação, mas eu falei para a pessoa, falei, vamos pedir uma segunda opinião médica, e aí encaminhei para um médico que eu conhecia mais, com quem a gente conseguia definir melhor quais eram os alérgenos a serem, de fato, né, os alimentos a serem de fato restringidos. Então, geralmente, o nutricionista troca ideias com o médico sobre os alimentos, mas não define exatamente quais são, tá? Não é o nutri que faz esse diagnóstico e já segue orientando. Não, sempre em parceria. E aí sim, vai ser o cardápio, vai ser essa orientação nutricional, é a avaliação do consumo alimentar em relação ao que ficou na dieta, né? Incentivos de consumir aquilo que ficou, que pode ser consumido. Enfim, trabalhar toda a orientação nutricional como a gente faz com o não alérgico, né? Com toda a avaliação que a gente faz, seja qualitativa, seja quantitativa, a avaliação nutricional com todo o direito que a gente tem. Tá? Então é isso. E prescrição de suplementos também a gente pode fazer. Sim, eu sempre falo que é muito importante a nossa comunicação, né, Raquel, com o médico, né? Ou com qualquer pessoa que trabalhe. Então foi por isso que eu fechei até a aula com isso, tá, Carol? E na nossa aula que a gente vai ter durante a pós-graduação, o meu objetivo é esse, né? E nos meus cursos sempre é esse, ajudar aquele nutricionista a se preparar, inclusive para essa comunicação. Como é que ele faz um relatório, como que ele se posiciona, né? Porque às vezes ele se vê ali de saia justa, como é que ele, né, discute aquele caso. E a gente tem que se enxergar como parte da equipe, como uma pessoa que sim tem opinião, claro que a gente vai embasear isso na literatura científica, mas a gente tem muitas vezes que se posicionar. Sim, é sempre importante a nossa comunicação e a gente estar munido de informação científica de verdade, né? Não de... E o que não quer dizer, Carol, passar por cima. Então, vamos supor, se eu acredito que o paciente já pode consumir tal alimento, mas o médico ainda não liberou, então eu falo, não, tudo bem, vamos seguir passo a passo, vou discutir com o médico por que já não liberou, se ele já não pode colocar isso na fila para ser liberado o quanto antes, porque esse alimento está fazendo falta nutricionalmente, ou está fazendo a criança ou a família está sentindo muita falta daquele alimento. Entendeu? Então a gente vai nesse caminho, porque às vezes a família conversa mais conosco, né? A gente tem esse canal mais aberto e ela expõe, poxa, mas sempre que eu vou na casa da minha mãe, eles comem tal coisa, então eu queria tanto testar para saber se meu filho pode ou não pode. Então a gente fala isso para o médico, né? Ah, o que você acha da gente testar tal alimento sempre nessa comunicação? Tá me ouvindo? Tem mais perguntas? Tem. Ai, Raquel, coitada de ti. Deixa eu ver aqui. A PLV é sempre passageira? Olha, sempre, sempre, sempre não, mas na maioria dos casos sim, tá? Existe quem vai ser alérgico, depende também muito da manifestação clínica, tá? Tem adultos que têm esofagite eosinofílica e que não podem consumir leite de vaca, né? Isso já é mais comum. Agora, por exemplo, sangue nas fezes, é muito passageiro, é muito de bebezinho, tá? Você não vai ter um adulto que vai ter uma proctocolite alérgica por conta de alergia ao leite de vaca. Então, quando a gente fala em alergia alimentar, eu nem gosto de falar de APLV, porque eu gosto de olhar mais se é uma proctocolite, se é uma esofagite, se é uma alergia mediada. Depois eu vejo qual é o alimento, porque pensando no mecanismo daquela doença, né, aquela manifestação clínica, eu consigo raciocinar melhor. Então, não é porque é o leite, não.
né, eu olho o contexto, né, que é o leite, qual é a manifestação clínica. Mas Sim. uma coisa eu digo, geralmente a alergia ao leite de vaca ela começa na infância e ela passa. Não é comum que ela se inicie na fase adulta, não é o comum. A Alana, que acho que é tua aluna do teu curso, colocou que diz a Sociedade Brasileira de Alergia Britânica, quer dizer, de Alergia e Imunologia sobre o peso molecular de fórmulas infantis extensamente hidrolisadas. Mas eu não entendi muito bem a pergunta. O que diz a Sociedade Sobre o Britânica de peso Alergia molecular, não fala sobre o nada. peso molecular de fórmulas infantis extensamente hidrolisadas? Não, a única coisa que eles falam é isso, que ela, os guidelines de maneira geral colocam que a extensamente hidrolisada ela é muito bem aceita por muitos casos, né? Tem algumas manifestações que até os guidelines indicam começar com fórmula de aminoácidos livres, seria mais seguro para depois você evoluir para extensamente hidrolisada. Mas a ideia é, se a extensamente hidrolisada for tolerada, não tem por que não partir para ela, né? Então, na alergia alimentar, a gente sempre vai no time que está ganhando, né? Então, se tolerou, a gente mantém. Hoje em dia, se fala muito mais desse tratamento ativo, né? Inclusive na parte fala da prevenção. Antigamente pensava, não vamos consumir o alimento que assim vai prevenir. Hoje já fala o contrário, não oferece que isso ajuda o sistema imunológico a adquirir tolerância oral, né? A desenvolver ali a tolerância. Então, partindo dessa ideia, inclusive a ideia de não fazer restrição dietética para toda mãe que está amamentando e tal. Então, assim, se a criança não estiver tendo nada, ela continua consumindo, sempre partindo para o mais fisiológico possível. Eu acho que é esse o raciocínio. É isso. Todo Né? mundo te agradeceu muito por tudo, Agradeço. pelas respostas. Como sempre, super esclarecedora. E por mim, eu ficava aqui até amanhã te ouvindo, Raquel, porque eu gosto de ouvir você. Gosto de Eu que ouvir você agradeço. falando. Eu que agradeço pela oportunidade de troca, de falar um pouco mais sobre esse assunto, esclarecer algumas dúvidas. Me coloco aí à disposição. Também, quem tiver mais dúvida, quiser me mandar aí uma caixinha, de repente até me estimula a responder alguma coisa lá no meu Instagram. Tá bom? Fiquem à Tem mais vontade aí. ela só, acho que complementou o que tu falou, que é preferível o uso dessas fórmulas infantis extensamente hidrolizadas com maior quantidade de peptídeos abaixo de 1000 Daltons por conta de sua menor alergenicidade. Ah, sim. Não sei se ela quis comparar com as parcialmente hidrolizadas. Parcialmente hidrolizadas realmente não serve, né? Porque pode ser que tenham peptídeos grandes lá e que vão causar alergia. Partes maiores que não tenham sido quebradas, mas do contrário, as extensamente hidrolizadas são relativamente seguras. Mas é claro, há quem ainda assim o sistema imunológico reconheça aqueles epítopos e faça alguma reação. Então, aí vai ser no caso a caso mesmo, né? Mas acho que são mais fisiológicos, mas essa é a ideia. Muito obrigada, Carol, pela oportunidade e pela iniciativa, né? Eu acho que é sempre bom trazer esse assunto. Ah, Obrigada, minha flor. Boa ficarei noite. atenta para as próximas aulas gratuitas que você vai trazer, porque você sempre Semana traz. que vem tem mais. Tá bom, muito Toda obrigada. semana tem, todas as quintas-feiras tem webciclos com temas variados. Muito bom, muito bom. Obrigada por contribuir aí para o aumento do conhecimento entre os nutricionistas. Obrigada eu, gente. Obrigada, Raquel. Boa noite para Obrigada, todo gente. mundo. Boa noite. Beijos. Beijo. Fica aí que eu vou desligar aqui e já falo Tá bem. contigo.